Histórias bizarras de pessoas vindo de outras dimensões e viagens no tempo pipocam por aí e instigam a imaginação das pessoas. Essas histórias situam-se no limiar entre o bizarro e a ficção. Sabemos que muitas delas são apenas hoax, mas mesmo assim não deixam de ser interessantes. Outras não temos provas concretas de que realmente aconteceram, mas também não temos provas que não. O mistério do voo 513 da Santiago mais parece ter saído de um episódio da série Arquivo X. A seguinte história sobre o voo 513 trata-se apenas de uma lenda até onde sabemos, mas é uma peça intrigante que destaca nossa fascinação pela ideia de distorções temporais. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora este avião que pousou com 92 esqueletos a bordo. Pela primeira vez, parece estar além da ficção científica, mas há alguns anos, essa história milagrosa tem circulado na internet com várias manchetes chamativas, como o voo 914 da Pan American decolou em 1955, mas pousou após 37 anos, ou a aeronave DC-4 desapareceu em 1955, pousou após 37 anos, ou o avião de passageiros dos anos 1950 pousa com 92 esqueletos, ou o avião perdido encontrado após 37 anos, todos descrevendo quase o mesmo incidente. Na verdade, essa história extraordinária foi publicada pela primeira vez como uma notícia de tirar o fôlego pelo tabloide The Weekly World News, edição de 14 de novembro de 1989, onde a reportagem de um repórter de jornal chamado Irving Fisher confirmou os detalhes esboçados sobre o desaparecimento do voo 513 da Santiago. De acordo com as autoridades da aviação brasileira, um avião comercial chamado Voo Santiago 513 decolou da Alemanha em 4 de setembro de 1954 e desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Atlântico. Uma busca em massa infrutífera foi conduzida e os investigadores foram finalmente forçados a acreditar que a aeronave havia caído e todos os passageiros haviam perdido suas vidas neste trágico evento. A história se torna ainda mais fascinante quando o voo desaparecido supostamente reaparece e circunda o aeroporto de Porto Alegre em 12 de outubro de 1989 e pousa com 92 esqueletos a bordo. A autoridade disse que a torre de controle não tinha comunicação com o avião desaparecido, que aparentemente circulava a área do aeroporto e pousou. Depois de ir verificar o avião, ao abrir as portas, o suporte e a segurança do aeroporto ficaram absolutamente chocados ao descobrir 92 corpos esqueléticos, incluindo todos os 88 passageiros e 4 tripulantes sentados em seus assentos. A cena mais estranha era a do piloto, capitão Miguel Victor Cury, que estava sentado na posição intacta e aparentemente ainda segurava os comandos. Eles também notaram que o avião ainda estava ocioso, mas, estranhamente, as autoridades se recusaram a comentar sobre o reaparecimento do voo 513 desaparecido. Eles não concluíram onde o avião esteve durante os 35 anos. Dr. Celso Atelho, um pesquisador paranormal, disse que o voo 513 de Santiago quase certamente entrou em um túnel do tempo. Não há outra explicação, mas ele não parece ter tido uma explicação de como o esqueleto do piloto conseguiu pousar o avião com segurança. A Santiago Airlines aparentemente fechou as portas em 1956 e seus executivos, que ainda estão vivos, não sabiam muito sobre o voo para comentar. Apesar de os agentes do governo terem investigado ostensivamente esse estranho evento, eles se recusaram a discutir qualquer coisa sobre o avião ou sobre suas pistas de investigação. Eles também se recusaram a comentar as palavras do Dr. Atelho, de que o avião havia entrado em um túnel do tempo. Portanto, é fortemente acreditado que os funcionários do governo abafaram este caso. Eles limparam todas as evidências de que o túnel do tempo realmente existe e eles não querem nos assustar. A farsa. A única prova do ocorrido é uma reprodução de um recorte de uma reportagem de jornal. O curioso é que o jornal antigo é o humorístico Weekly World News,
que ainda está ativo até hoje em formato digital. Para quem não conhece o Weekly World News, ele surgiu em 1979 como uma publicação imprensa quinzenal e seguiu nas bancas norte-americanas até 2007, quando passou a ser atualizado exclusivamente em seu site. A sátira em questão foi publicada no jornal no dia 14 de novembro de 1989. Na mesma edição, o jornal também trouxe a fictícia reportagem de um ladrão que teria roubado 16 bancos usando um pepino como arma e um guia ensinando a como descobrir se você terá um ataque cardíaco através do formato da sua orelha. A foto do avião usado para ilustrar a notícia no Weekly World News é uma versão L049 da Lockheed Constellation. O caso foi algo totalmente fora do padrão, mas a repercussão dele não corresponde à situação. Aqui no Brasil não existe registro do ocorrido e o jornal americano que publicou a história é conhecido por suas notícias fantasiosas, quase sempre envolvendo assuntos sobrenaturais ou paranormais. Malaysia Airlines. Outro caso parecido, e dessa vez real, é do Malaysia Airlines. 7 anos após o desaparecimento do Boeing 777, o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas sobre o que pode ter acontecido com o avião e as 239 pessoas a bordo. O voo MH370 decolou de Kuala Lumpur, Malásia, com destino a Pequim, na China, mas desapareceu misteriosamente na madrugada de 8 de março de 2014. Desde então, apenas alguns fragmentos do avião foram encontrados. Até o momento, 34 peças do Boeing 777 apareceram em 6 países. A primeira delas surgiu em julho de 2015 nas Ilhas Reunião. A última foi encontrada no ano passado na África do Sul. Nenhum corpo foi recuperado. As buscas pelos destroços do avião foram feitas em uma área de mais de 120 mil metros quadrados. Duraram mais de 4 anos, envolveram diversos países e consumiram centenas de milhões de dólares. Foram utilizados aviões, barcos, mergulhadores, imagens de satélite, mapeamento de correntes marítimas e até análise de organismos marinhos encontrados nas poucas peças recuperadas. Apesar de todo esse esforço, o mundo segue sem saber o que realmente aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines. Varig 707. No dia 30 de janeiro de 1979, o experiente piloto Gilberto Araújo da Silva iniciava mais um de seus voos. A bordo do Boeing 707 da companhia aérea Varig, na cabine do comando, ele ergueu o enorme avião do chão às 20h23. A tripulação partiria de Narita, no Japão, com destino ao Rio de Janeiro. A única escala programada seria feita em Los Angeles, nos Estados Unidos. No começo do trajeto, entretanto, Gilberto deveria avisar sobre o status da decolagem. E assim ele fez. Assim que as asas do avião se equilibraram e o voo entrou em cruzeiro, o Boeing 707 fez o primeiro contato com o controle de tráfego aéreo, a fim de informar sua localização inicial. Foi a última vez que alguém ouviu a voz de Gilberto. Logo depois do contato feito pelo piloto, o voo RG-967 saiu dos satélites de controle. Em meia hora de trajeto, o Boeing 707 simplesmente desapareceu e não entrou mais em comunicação com as autoridades japonesas. Em resposta do sumiço do avião cargueiro, os oficiais de controle acionaram um alerta, indicando um possível acidente. As buscas começaram efetivamente na manhã do dia seguinte, com diversas equipes espalhadas pelos locais onde a aeronave teria caído. Dia após dia, mais áreas eram exploradas e quase reviradas pelas autoridades japonesas, mas não foram encontrados quaisquer vestígios da tripulação. As equipes de busca não identificaram nem manchas de óleo do motor, nem corpos de viajantes. Na época, a própria companhia aérea publicou uma nota sobre o sumiço do Boeing 707. Não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave, lamentou a Varig. No dia da decolagem, a carga do Boeing saiu de Tóquio pesando cerca de 20 toneladas. O avião transportava equipamentos eletrônicos, peças navais, computadores e máquinas de costura.
Além deles, o voo ainda levava quadros de Manabo Mabi, avaliados em 1,2 milhões de dólares. Além de Gilberto, outros 5 especialistas estavam a bordo do voo RG-967 naquele dia. Eram eles o comandante Ernie Peixoto, os copilotos Evans Braga e Antônio Brasileiro da Silva Neto, e os engenheiros Nicola Esposito e José Severino de Guzmão Araújo. O mais surpreendente do episódio era o histórico de Gilberto, que já teria se envolvido em outro imprevisto em 1973. Da mesma companhia aérea que o Boeing 707, o avião voava do Rio de Janeiro para Paris quando sofreu o acidente. Naquele dia, quando estava chegando ao seu destino, a cabine de passageiros da aeronave começou a pegar fogo, graças a um dos tripulantes que teria jogado uma bituca de cigarro acesa no lixo. Gilberto foi obrigado a fazer um pouso de emergência, causando 123 mortes, a maioria por intoxicação. Há cerca de 43 anos sem solução, o desaparecimento do Boeing 707 gerou diversos questionamentos e teorias da conspiração. Muitas delas giram em torno da carga milionária que o avião carregava no dia. Segundo tais teorias, colecionadores da arte teriam atacado a aeronave brasileira a fim de roubar as obras de Manabo Mabi. Outros acreditam que o voo foi atacado por caças soviéticos a fim de proteger segredos militares. Nenhuma dessas teorias, contudo, solucionou o sumiço do avião, que segue sem solução até hoje. Anos depois do incidente, o episódio hoje é considerado um dos maiores mistérios da história da aviação mundial. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.